nesta data, foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri de Planalto a denunciada Alexandra Salete Dolgokenski, a qual foi imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Realizado o julgamento, nessa data, os jurados decidiram o seguinte: afirmaram a materialidade dos fatos e a autoria, não absolveram a ré. Quanto ao homicídio, reconheceram a incidência das qualificadoras do motivo torpe, motivo fútil, do meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso posto, o Tribunal do Júri da Comarca de Planalto condena a ré Alexandra Salete Dolgokenski, qualificada nos autos, como incursa no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4 e parágrafo 4º, segunda parte, combinado com o artigo 61, inciso 2, a linha E, todos do Código Penal, e com incidência do artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072, de 90. Artigo 211, com as agravantes do artigo 61, inciso 2, alíneas B e E, B, E e H, todos do Código Penal. Artigo 299, com a agravante do artigo 61, inciso 2, a linha B, todos do Código Penal, e fraude processual, artigo 347 do Código Penal. Decidida, pois, a tipificação da conduta da ré, passo a aplicar-lhe a sanção merecida de acordo com o disposto no artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal e do artigo 59 do Código Penal. Homicídio. No caso, os jurados reconheceram a incidência de 4 qualificadoras, quais sejam motivo torpe, motivo fútil, meio cruel, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a causa de aumento em razão do crime ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Assim, a qualificadora de motivo torpe será utilizada para indicar o tipo qualificado, as demais como agravantes. A culpabilidade como fundamento... Neste momento, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovação da conduta, ou seja, aprecia-se o menor ou maior grau de censura do comportamento da pessoa acusada, que no caso excede ao normal. Com efeito, a conduta de vestir o corpo do filho com a mesma roupa que ele estava no dia anterior, atentar para ocultar também o par de chinelo e os óculos, e depois dizer que ele havia levado consigo R$200 que estavam dentro da Bíblia, revela que a acusada agiu com frieza, pensando nos mínimos detalhes, com o objetivo de eximir-se da responsabilidade. Nas 3 oportunidades em que foi formalmente ouvida, antes de indicar a localização do corpo, nos dias 15/5, 16/5 e 25/5, não apenas sustentou a versão do desaparecimento, mas também, e de forma sutil, tentou incriminar outras pessoas, inclusive seu irmão. Após matar e ocultar o corpo e comunicar à autoridade policial o desaparecimento do filho, fez o uso de redes sociais e dos meios de comunicação para fazer apelos e mobilizar a sociedade na busca de Rafael, quando sabia que ele estava morto e o corpo a poucos metros de sua casa. A acusada não possui antecedentes criminais. A conduta social da acusada é presumidamente normal. A personalidade, que se refere aos aspectos morais e psicológicos, e a conduta, e resulta da análise do seu perfil subjetivo, cujo objetivo é aferir a existência de caráter voltado à prática de infrações penais. A análise independe de perícia e deve ser realizada de acordo com o livre convencimento motivado, com base nos elementos probatórios constantes nos autos. No presente caso, se revela normal. Os motivos e as circunstâncias do crime constituem agravantes e serão valorados na segunda fase. As consequências são as próprias da ação praticada e se constituem causa de aumento. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do fato.
atentando para os critérios já expostos e atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e considerando a existência de uma circunstância negativa, aumenta a pena base na proporção de 1/6, fixando em 14 anos de reclusão. Segunda fase, os jurados reconheceram que o crime foi cometido por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, as quais são circunstâncias qualificadoras e também agravantes, previstas no artigo 61, inciso 2, a linha C e D do Código Penal. Outro sim, a vítima Rafael era filho da acusada, incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal. Nesta fase, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução da pena em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Sendo assim, considerando a incidência de 3 agravantes, aumenta a pena base em 1/6 para cada uma delas, fixando a pena intermediária em 21 anos. Terceira fase, a vítima Rafael contava com 11 anos de idade na data do fato, incidindo a majorante previsto no artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, que determina um aumento em 1/3. Assim, fixo a pena definitiva para o homicídio em 28 anos de reclusão. Ocultação de cadáver. Na primeira fase, não há circunstâncias negativas, motivo pelo qual fixo a pena base em 1 ano de reclusão. Na segunda fase, Rafael era filho da acusada e contava com 11 anos de idade na data do fato. Demais disso, o crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de homicídio, incidindo as agravantes previstas no artigo 61, inciso 2, B, E e H do Código Penal. Outro sim, a acusada confessou a prática deste crime, motivo pelo qual incidente a atenuante de confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Assim, considerando a existência de 3 agravantes não preponderantes e uma atenuante preponderante, aumenta a pena base em 1/6, fixando a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão. Terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão. Na espécie, incide a pena de multa cumulativa, que, levando em consideração as circunstâncias acima examinadas, fixo em 10 dias multas, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional, na data do fato, tendo em vista as informações acerca da capacidade econômica da ré existente nos autos. Valor a ser corrigido monetariamente quando do efetivo pagamento. Quanto ao crime de falsidade ideológica, não há circunstâncias negativas na primeira fase, motivo pelo qual fixo a pena base em 1 ano de reclusão. O crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de homicídio, incidindo a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal. Outro sim, a acusada confessou a prática desse crime, motivo pelo qual o incidente atenuante de confissão espontânea, previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Assim, considerando a existência de uma agravante simples e uma atenuante preponderante, faça a compensação entre ambas e mantenha a pena intermediária em 1 ano de reclusão. Terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas e fixo a pena definitiva em 1 ano de reclusão. Pena de multa, que na espécie está prevista como cumulativa, que, levando em consideração as circunstâncias acima examinadas, fixo em 10 dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional na data do fato. Fraude processual. Como o processo ainda não havia iniciado, as penas são aplicadas em dobro. Na primeira fase, não há circunstâncias negativas
e atendendo às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e considerando a inexistência de circunstâncias negativas, fixo a pena base em 6 meses de detenção. Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição a considerar, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 6 meses de detenção. Pena de multa está prevista de forma cumulativa, vai fixada também em 10 dias multas, também no valor de 1/30 do salário mínimo. Concurso material, verificado o concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando em 30 anos e 2 meses de reclusão e 6 meses de detenção, e 30 dias multa no valor de 1/30 do salário mínimo nacional na data do fato. Regime de cumprimento, considerando a quantidade da pena aplicada, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, acima analisadas, e o fato da ré estar presa há 968 dias, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, registro que a detração do tempo em que a ré Alexandra permaneceu presa preventivamente, 968 dias, não altera o regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, mesmo após a subtração de tal período, ainda permanece pena maior que 8 anos. Além disso, o regime inicial fechado justifica-se pela incidência do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, de 90. Não é cabível a suspensão da pena privativa de liberdade e nem a substituição, diante da ausência de pedido expresso na denúncia ou manifestação manifestação do assistente da acusação, deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos. Permanecem íntegros os fundamentos expostos na decisão do evento 1174, proferida no dia 2 de dezembro de 2022, ou seja, há pouco mais de 30 dias, as quais são reforçadas pela condenação proferida pelo corpo de jurados nesta data, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva da ré. Provimentos finais. Após o trânsito em julgado da sentença, forme-se o PEC definitivo e, por hora, forme-se o PEC provisório encaminhando-se ao juízo da execução. Inclua-se o nome da ré no rol dos culpados, preencha-se o BIE, comunique-se à Justiça Eleitoral. Ainda, considerando que o telefone celular de Rodrigo já foi devolvido logo após a extração dos dados e de que o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Ministério Público para manutenção da apreensão dos aparelhos de Rafael e Alexandra até o final do julgamento pelo Tribunal do Júri, o que ocorreu nesta data, determina a restituição destes e dos demais objetos apreendidos. Custas pela ré, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade que ora defiro. Publicada, registrada e intimados de forma presencial e eletrônica. Sentença prolatada e publicada no plenário do Tribunal de Júri, nas dependências do Fórum da Comarca de Planalto, na data de 18 de janeiro de 2023. Com o trânsito em julgado, baixe-se.